uma criatura de lodo cujo toque queima aqueles que sentem medo. Hoje a gente vai ver no lado B o Homem-Coisa. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Tranquilidade, pessoal, sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não faz parte da nossa família, clica no botãozinho de inscrever e aciona o sininho para você não perder coisas tão legais quanto esse vídeo do Homem-Coisa. E antes da gente adentrar nos pântanos da Louisiana e descobrir um pouco mais sobre esse personagem maneiríssimo, super lado B, super bizarro da Marvel, fica o meu convite. Você gosta de desenhar nesse estilo aqui? Super-heróis, terror, ficção? Quer um upgrade no seu traço? Tá meio devagar, ou tá começando agora, ou você desenhava e parou e quer dar um boost? Olha só, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu curso Desenhando Heróis. Lá você vai aprender todas as técnicas que eu utilizo nos meus quadrinhos. Desde o princípio de desenho, você vai começar bem do básico mesmo, até a gente chegar na criação de personagens, passando por coisas como anatomia, movimento, esboço, arte final, tudo bem explicadinho num curso que tem 2 anos de duração, mas você só vai pagar durante o primeiro ano. Ficou curioso? Quer saber mais? Dá uma explorada aqui no site do curso. Clica lá aqui na descrição do vídeo, tem um link que te leva para o site que está tudo muito bem explicado sobre o curso. E tem também um link que você pode fazer um módulo gratuito, totalmente 0800. Basta ter uma conta gratuita também lá na Hotmart. Vem desenhar comigo, vai ser muito bom ter você criando personagens bizarros, maneiros, como esses que estão aqui. O lado B é aquele programa do canal onde a gente fala justamente de personagens alternativos, que não estão assim nos holofotes, não são Homem-Aranha, não são Super-Homem e Batman, que são personagens lado B mesmo, aqueles personagens no qual os autores têm mais liberdade criativa. Geralmente as histórias dos personagens lado B são mais legais, porque justamente eles têm mais liberdade, né? Não são marcas, não são produtos, não são bonequinhos, são simplesmente histórias em quadrinhos. A gente já gravou alguns programas, gravei sobre Vingador Fantasma, a gente gravou sobre o Senhor Destino e agora chegou a vez da Marvel dar as caras aqui e eu trouxe 2 histórias do Homem-Coisa. Mas antes, vale a pena, você deve estar se coçando a cabeça aí, cara, isso não é muito parecido com o Monstro do Pântano? Realmente é muito parecido sim, mas será que foi coincidência? Quem copiou quem? Teve cópia mesmo? Para isso eu vou recorrer e vou ler para vocês um pedacinho do livro aqui, ó, Pancadaria, que vai falar justamente sobre essa questão. Quem veio primeiro, o Homem-Coisa ou o Monstro do Pântano, que ficou muito famoso na fase do Alan Moore? O escritor Len Wein, que tinha sido encarregado de conceber os gibis de mistério da DC, sonhava com a ideia do monstro. O Monstro do Pântano surgiu quando ele estava indo para o metrô, indo no trabalho de dia. A criatura fez sua primeira aparição em House of Secrets número 92, julho de 71. Apenas alguns meses depois do Comics Code ter alterado. Bernie Wrightson desenhou como uma touceira ambulante de verde, coberta de videiras e vegetação, uma planta em forma humana. Algo na história fisgou o imaginário dos leitores, e a edição foi a mais vendida da DC no mês. O Monstro do Pântano logo ganhou seu próprio título, embora ele não estivesse sozinho ao vagar pelos pântanos infestados de crocodilos. 2 meses antes, a Marvel tinha lançado sua própria história, um Monstro do Pântano chamado Homem-Coisa, em Savage Tales número 1, maio de 1971. A ideia veio de Stan Lee, que havia dito a Roy Thomas, seu editor assistente, que escrevesse uma história sobre um cientista que trabalhava com produtos químicos experimentais que caía em um pântano e saía de lá como um monstro. Thomas, mais tarde, passou a trama para Gary Conway, que escreveu a primeira aparição. As similaridades entre o Homem-Coisa e o Monstro do Pântano eram impossíveis de ignorar. Suas origens, locais, design de personagem e alarmante ausência de calças eram praticamente idênticos. Para confundir ainda mais as coisas, os principais arquitetos de ambas as criaturas, Wayne e Conway, eram colegas de quarto na época. Muitas coincidências, né? E aí, quem copiou quem? Será que teve realmente cópia ou foi simplesmente num bate-papo e aquilo ficou no subconsciente de um e de outro argumentistas? Jamais saberemos, isso vai ficar sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Mas também isso não importa, porque na verdade eles acabam sendo bem diferentes. O Homem-Coisa é quase uma entidade, sei lá, cara, como se fosse um animal, né? Porque ele nem pensa direito, ele tem flashes de memória e tem essa coisa do toque ácido nele, né? Das pessoas que têm medo. Cara, você vai ver um bicho daquele de 2 metros de lama de noite, você não vai ficar com medo? Então todo mundo que chegava e encostava no Homem-Coisa
pegava fogo, menos os super-heróis da Marvel, né? Tem o encontro dele com o Shang-Chi, que é muito legal, que o Shang-Chi atravessa ele com as pernas, mas isso é tema para um outro vídeo. Então agora a gente vai conferir o que eu separei para vocês, mais lado B impossível. A gente vai ver a origem dele, que saiu aqui na revista Super Aventuras Marvel, tá? É uma segunda, é uma recontagem dessa origem para um novo gibi dele, né? O Adventure into Fear, porque ele já tinha aparecido numa revista em preto e branco anteriormente. Então aqui é recontada a origem, com mais uma história que é acrescentada, e depois eu estou mostrando para vocês uma história que é praticamente inédita no Brasil, só não é inédita porque saiu pela editora Paladino, de acordo com o excelente Guia dos Quadrinhos. Confere lá o Guia dos Quadrinhos e ajuda os caras, que o trabalho deles é sensacional. Bom, enfim, essa história que a gente vai ver, eu trouxe ela da revista que eu tenho. Olha como é que eu gosto, né, do Homem Coisa. Eu tenho o Essential do personagem aqui, então aqui são duas histórias, logo depois do que acontece lá, o caso dele Poxa, Kitty. Tive que parar para a gatinha sair aqui, que estava arranhando a porta. Bom, logo depois da origem do Homem-Coisa, tem essa história que se passa mais ou menos no mesmo período, né, que o Khazar estava vindo para o mainland, para os Estados Unidos. E aí tem esse encontro do Khazar, que também é um mega personagem lá do B. Então você está pagando por um, assistindo dois lá do B aqui no canal hoje. História desenhada pelo John Buscema, hein? Confere aí em preto e branco, ó. Chuchu, filé mignon. Final do vídeo, tô de volta pra gente ver o que vai ter aí no canal em breve. Vai daí. A origem do Homem-Coisa saiu na revista Super Aventuras Marvel, número 17, de novembro de 1983, trazendo a história publicada originalmente em Adventure into Fear with the Man-Thing, número 10, de 1972. Argumento de Gary Conway, desenhos de Gray Morrow e Howard Chaykin, letras de Belmiro, cor da Rita. Nas splash page, a gente vê o Homem-Coisa fugindo de pessoas atirando nele, carregando um bebezinho no colo. A gente vai ver como é que esse bebezinho chegou até o Homem-Coisa. Alguém joga o bebê do alto de uma ponte e o Homem-Coisa está lá providencialmente para segurar o rebento. Ele segura o neném nas mãos e aí, enquanto ele vai levando esse bebê para o seu destino, ele vai se relembrando de sua origem. O nome dele é Ted Salles. Ele é um cientista. O projeto em que ele estava trabalhando, um soro de um super soldado. A mulher dele, na verdade, se revela uma traidora, uma agente da IMA. Eles estavam querendo roubar o soro do Ted e, em fuga, para evitar que o soro caísse nas mãos da IMA, desses caras que estavam perseguindo ele, ele se injeta na única dose preparada que tinha do soro. Só que o soro causa uma reação, ele acaba perdendo o controle do carro e caindo no pântano. O soro mais a água poluída do pântano acaba transformando o Ted nessa criatura desmemoriada, o Homem-Coisa. A história volta para o presente, aonde o Homem-Coisa chega até a residência de um médico, toca a campainha e deixa o bebezinho ali na soleira. O médico reconhece o bebê como de um casal que mora ali por perto, e o marido da menina, mãe dessa criança, vivia reclamando que essa criança havia separado eles e ele odiava a criança. O Homem-Coisa, com resquício de memória que ele resta, vai andando até essa casa dessa família, esse cara que maltratou e jogou a criança do alto daquela ponte. Chegando lá, eles estão discutindo, o cara realmente é um bronco, um sujeito deplorável, e o Homem-Coisa no caminho vai enfrentando os perigos que tem no pântano, no caso aqui crocodilo, ele adora dar um piá num crocodilo. Vencido o crocodilo, ele continua sua caminhada até a cabana da família desfeita, né, da qual perdeu o bebê. O sujeito bebe, é violento, tem armas, e ele escuta então um barulho do lado de fora e vai ver o que é. Aquele barulho pede para a mulher ficar dentro de casa. Quando ele então abre a porta, se depara com a figura horrenda do Homem-Coisa na frente dele. O Homem-Coisa então avança pela porta trancada pelo sujeito, nada impede ele, e tem o detalhe: ele odeia o medo. Medo deixa ele revoltado, irado. E mais um outro detalhe: toda vez que ele toca alguém que está sentindo medo, desespero, essa pessoa é queimada. Uma reação como se fosse ácido corrosivo acontece na pele da pessoa. E é isso que acontece com o sujeito. Tocado pelo Homem-Coisa, sua pele, o seu rosto é dissolvido, deixando ele uma cicatriz terrível. Só que acontece outra coisa.
A mulher então pede piedade ao Homem-Coisa para que não mate o sujeito, né? E o Homem-Coisa vê que alguma coisa aconteceu ali. Ele então decide dar as costas e deixar o casal para lá, já mais ou menos se esquecendo de tudo que passou ali. Termina aqui a primeira parte da história de hoje. A segunda e a terceira história que a gente vai ver no vídeo de hoje foram publicadas na revista Essential Man Thing Volume 1, que traz histórias publicadas originalmente aqui no caso na revista do Kazar. A primeira história saiu em Kazar Astonished Tales número 12, Kazar Lord of Hidden Jungle. Nessa história a gente vê o Kazar chegando com o Zabu e uma dupla de cientistas até a Flórida, na região pantanosa onde está localizado o Homem-Coisa. O Kazar foi convocado por essa dupla de cientistas para ajudar a localizar o Ted Sallis. Eles faziam parte também da equipe que estava pesquisando esse soro que daria a criação de uma nova raça de super soldados. Tem uma confusão na chegada do Kazar ali no aeroporto. O Zabu está revoltado de ficar preso. O Kazar se encrespa com os guardas ali do aeroporto, e aí é necessária a intervenção dos cientistas para que eles fujam dali e partam direto para o pântano. O objetivo é que o Kazar, com suas habilidades natas, consiga rastrear para onde o Ted Sallis teria desaparecido. Chegando na localidade, eles são recepcionados, infelizmente, por soldados da IMA, os famosos cabeças de balde amarelo. O helicóptero então é obrigado a fazer um pouso forçado na região infestada de crocodilo, e logo a gente vai ter o Kazar e o Zabu em ação, lutando no pelo ali. O pau canta na casa do pântano. Kazar e Zabu enfrentando o crocodilo na unha. Claro que eles são bem sucedidos no combate e saem de lá do pântano, já preparados então para fazer essa busca do Ted Sallis. Eles chegam até o hospital onde funciona a base desses cientistas, e lá a doutora é atendida, e eles estão também observando uma outra médica que havia sido ferida numa edição anterior do Homem-Coisa. Falando nele, o Homem-Coisa está do lado de fora ali do hospital, observando justamente essa médica que havia sido ferida, e ele começa a lembrar tudo por o que passou, Depois ele resolve ir embora dali com um lapso pequeno em memória dele. A memória dele é pior que de um mosquito. Só que ele pisa num galho. Esse som acaba alertando o Kazar, que tira a onda que só ele que ouviu aquilo. Ele resolve investigar o que está fazendo essa confusão do lado de fora. Prende o Zabu, porque ele está com medo do Zabu sofrer alguma coisa. Então ele vai primeiro verificar para seu irmão Tigre não acabar sofrendo nenhuma consequência. E a Ima fez uma armadilha para prender o Homem-Coisa e tacar fogo nele dentro desse buraco. Só que o Kazar chega lá na hora que os bandidos iam tacar fogo no Homem-Coisa, e aí o pau canta aqui. Ele consegue desarmar os agentes da IMA, só que depois um deles acaba caindo ali justamente no buraco onde está o Homem-Coisa. Aí novamente aquela reação do medo acontece e o sujeito é vaporizado pelo Homem-Coisa. No final, o Kazar acaba sendo sobrepujado pela quantidade de agentes da IMA e cai no buraco onde está o Homem-Coisa. E aí ele fica frente a frente com a criatura, e a primeira sensação que ele tem, claro, como você e eu também teríamos, é de medo. Termina aqui a segunda parte da história. E a conclusão da participação do Homem-Coisa aqui no lado B se dá na revista Astonished Tales número 13, Lord of the Hidden Jungle, Kazar. E a gente vai ver aqui a conclusão do combate do Kazar com o Homem-Coisa. Desenhos de John Buscema com Rich Buckler e argumento do Roy Thomas. Bom, os dois estão lá naquele buraco, naquela cova cavada ali pelos agentes da IMA. Os agentes da IMA misteriosamente não querem atingir Kazar, então estão preocupados que está um muito próximo do outro ali, resolvem não atirar. Depois a gente vai ter aquela característica lembrança, aquela recapitulação de tudo que aconteceu na edição anterior, para o leitor desavisado que perdeu o número não ficar perdido na história. Então aqui ele tem brevemente contado isso, e aí começa o combate em si
do Ka-Zar com o Homem-Coisa. O Ka-Zar aqui já recuperou o controle daquele impacto inicial da visão horrenda do Homem-Coisa. E aí ele resolve, eles começam a lutar mano a mano. Então o Ka-Zar não pega fogo aqui com o contato ácido do Homem-Coisa. Quem aparece por ali também para dar uma mão, na hora que os agentes da IMA estão preparados para atacar ali no buraco, eles realmente conseguem até atingir o Homem-Coisa, chega por lá o Zabu. E aí o pau canta de novo, né, entre os agentes da IMA e Zabu e o Ka-Zar. E aí a situação fica mais favorável agora para o Ka-Zar. O bicho é brabo, consegue botar os agentes da IMA para correr. E aí os médicos que são amigos do Ka-Zar chegam por lá, né, a tempo de dar um help para ele. O Ka-Zar ainda contém o Zabu, que ainda está com sangue no olho, né? E ele desce novamente lá na cova para ver o Homem-Coisa, que está ferido por aquele raio que atingiu e ele está desmaiado. Então eles resolvem levar o Homem-Coisa para o laboratório. O Ka-Zar diz que ele pode ter soluções para mais de um mistério. Só que os caras parrudos não conseguem tirar o bicho do buraco. O Ka-Zar, não, deixa comigo, deu sozinho, vou puxar o bichão. E ele sozinho lá na unha tira o Homem-Coisa lá, puxando pela corda, trazendo para fora daquela cova, né, para que fosse levado para o laboratório numa carroça que eles arrumaram por lá. Colocam o Homem-Coisa numa jaula, e aí chega um dos médicos ferido ali, mal consegue balbuciar o que aconteceu, e aí eles resolvem interrogar o agente da IMA que eles haviam prendido na edição anterior. Só que o sujeito diz que ele não é agente da IMA coisa nenhuma. O Ka-Zar então resolve colocar o Zabu para cima dele para ele abrir o bico. O cara resolve contar tudo o que aconteceu, e o Homem-Coisa de dentro da jaula observa o que está acontecendo. Ele tem essa capacidade, como se ele fosse lama, né, de atravessar as barras, e vai seguindo os heróis que estão indo em direção ao esconderijo secreto da IMA, que sequestrou a médica que teria também participado lá da criação do soro, né? Ela também está sendo usada para poder descobrir o segredo do soro do super soldado. O Ka-Zar então consegue fazer com que os soldados saiam do esconderijo, e aí novamente tem um combate entre ele e o Zabu e os cabeça amarela da IMA. E aqui é aquela hora do gibi que você senta, relaxa e só aprecia os combates desenhados pelo John Buscema. São cenas de ação muito legais, muito bem desenhadas, muito nostálgico. Adoro esse estilo de desenho aqui aplicado nessas cenas de combate. Bom, o importante é que o Ka-Zar, usando toda a sua habilidade, consegue, até utilizando o próprio terreno, né, como arma, ele usa as plantas, árvores, cipó, tudo isso para poder acabar ali com a vantagem do armamento dos agentes da IMA. Eles entram pela passagem aberta por eles, e lá dentro, no subterrâneo, tá lá no cantinho a médica que foi sequestrada pela IMA. Eles então resolvem entrar no esconderijo, mesmo estando em muito menor número. E aí vem a traiçouragem. A gente vai descobrir que o marido da cientista, na verdade, não é marido coisa nenhuma. Ele era um agente infiltrado da IMA, pega a própria ex-esposa, agora já é ex-esposa, né, como refém, e ainda ameaça a médica que eles vieram resgatar. Nisso, quem aparece para salvar a pátria é o Homem-Coisa. Quebrando tudo que veio pela frente, ele vai em direção àquela médica que ele se afeiçoou a ela, né, aquela doutora que está ferida. O traidor então aponta a arma para o Homem-Coisa, atirando nele, mas não surte efeito. E aí ele pega na cabeça do sujeito, já derretendo a cara do cara ali. E ele fala assim, dá um tapa no Ka-Zar, como dizendo, ó, sai daqui. Ele aponta em direção à saída, o Ka-Zar entende o que o cara tá falando, o Homem-Coisa. E ele novamente, com aquele pequeno lapso de memória, vai até um acionador ali do que parece ser um dispositivo de alta destruição, acabando detonando com o esconderijo da IMA. Termina assim, será que o Homem-Coisa morreu? A história é de hoje. E aí, gostou? Gostou do Homem-Coisa? Já conhecia esse personagem? Você viu a participação dele no filme, né, do Werewolf by Night, que é outro personagem lá do meio que pode aparecer por aqui, digamos assim, do universo de terror da Marvel?
Pois é, ele apareceu até no filme, cara. E eu acho assim o design dele muito bizarro. Gosto muito dessas coisas esquisitas. Pena que eu não tenho um hominho dele pra colocar aqui. Mas quem sabe um dia, né? Olha só, a gente vai estar de volta amanhã. Tem aula de desenho pra você. Mais um do quadro Estudando os Grandes Mestres. E o mestre de amanhã, ele é mestre duplamente. Mestre de karatê e mestre do desenho. Tô falando de Mike Deodato, brasileiro Deodato Borges Filho. Um desenho do Conan que eu peguei dele, do sketchbook dele. E tentei reproduzir seguindo o design, toda a parte de Ashura dele, que é muito bem feita. Preto e branco do Deodato é sensacional. Quer ver como é que foi esse estudo? Aparece aqui amanhã no canal às 10h30. Separa lápis, papel, grafite azul e vão desenhar comigo. Domingo, teve votação lá na comunidade do canal e quem ganhou dessa vez foi o Verdão, o Incrível Hulk. A gente vai ver. O pessoal diz que é uma saga, mas não chega a ser uma saga. São 2 edições só do Hulk com a Jarella. Uma, na verdade, é dos Vingadores e continua aqui no gibi do Incrível Hulk. Aquela fase que ele vai para o universo microscópico e tem lá um caso. Ele acaba meio que se apaixonando por essa moça também de pele verde chamada Jarella. E isso você vai conferir comigo domingo aqui no Museu dos Quadrinhos. Fico por aqui e reforço meu convite. Vem desenhar comigo. Tem link aqui na descrição do vídeo. Começa hoje ainda. Quer me seguir no Instagram? Tem link aqui também. Quer ler meus quadrinhos do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória? Aí você vai dar um pulo lá no site do Salomão Ventura. Tem link aqui na descrição do vídeo. Você pode ler de graça. Se você quiser, você pode comprar os exemplares físicos e eu mando autografado para sua casa, beleza? Se cuidem! Até amanhã!